Olá, mais um Visão RS. Eu vou conversar com ela, que é engenheira e vai conversar muito com a gente. Estou falando da Ana Elisa Marquesan Ramos, que está aqui a convite do nosso grande amigo Marcos também para falar, né, de ergonomia, segurança do trabalho e muito mais. Seja bem-vinda. Isso aí, obrigada, Arthur. É um prazer estar aqui com vocês, né? Falando um pouquinho mais do que eu trabalho há muitos anos e tivemos algumas mudanças aí, Sim, né, nas normas regulamentadoras, então vamos conversar sobre isso. maravilha. Me fala um pouco mais. Nós estamos aqui num ambiente planejado, ambiente montado, e hoje muito se fala na cadeira certa, né? Como sentar, como ter, né, uma saúde assim mesmo, porque tem a tua coluna e a gente tanto precisa. E aí vem as normas que cada vez mudam mais. É isso aí, Arthur. A gente tem a NR17 aí desde 1990. Não é nenhuma novidade que a gente precisa ter uma análise ergonômica do trabalho dentro das empresas para fazer essa verificação e esse diagnóstico de o que está atrasando a minha produtividade, né? Quando a gente fala de normas regulamentadoras e de segurança do trabalho, muitas vezes dá um ui assim no empresário, Vai né? ser, A gente né? não é querido, porque é um serviço obrigatório, a gente entende, mas ele tem um propósito muito bom, né? Então, assim, uma análise ergonômica do trabalho bem feita, ela é um diagnóstico para o empresário do que está trazendo a produtividade dele. E dentro da ergonomia, então, a gente tem 5 grandes áreas, né? A gente tem mobiliários e equipamentos, que é aqui o que a gente está É para real. falar bastante sobre isso, né? Temos também a parte biomecânica, que é o nosso movimento, a nossa postura, o que a gente está fazendo, né, nesse mobiliário com esse equipamento. Tem toda a parte organizacional, então, como que eu distribuo o meu trabalho, minha jornada de trabalho, o ritmo das minhas atividades, ambiental, o ruído, se me atrapalha, se eu tenho esse Sim. ruído o dia inteiro no trabalho, se é quente, se é frio, né? Nós aqui estamos todos encasacados, em É. Gramado, né? Então, tudo isso também pode afetar a ergonomia do trabalhador e não só do trabalhador, né? De todo mundo no geral. E o psicossocial cognitivo. Então, a área psicossocial cognitiva dentro da ergonomia também é um fator que dentro dessa análise vai dar um diagnóstico para o empresário do que está trazendo a produtividade dele. Então é Então, basicamente isso que a análise ergonômica do trabalho faz. Ela vai entregar isso. E entendi. essa alteração que a gente teve aí agora, entrou em vigência agora em 26 de maio de 2025, né, sobre os riscos psicossociais, ela nada mais é do que algo que já existia há muito tempo, né? Já existia dentro da análise ergonômica fazer a avaliação de riscos psicossociais, só que agora ela veio para a NR1, então, para dar luz para o empresário de que, olha, isso aqui precisa ser Tá. feito. E aí é um ponto bem importante. Por exemplo, nós estamos aqui em Gramado, você vai ter um painel de LED atrás da gente aqui, tem muita coisa acontecendo, tem muita movimentação, tem muito ruído, mas tem muita gente trabalhando aqui também. Perfeito. E aí, como é que a gente junta tudo? Porque, ó, até eu vou fazer um adendo aqui, né? Nossos rostos vão mudando as cores por causa do painel de LED. Tem um aqui, tem um outro ali no fundo. Então, é a ambientação. Mas isso também pode atrapalhar o trabalho. Com certeza, assim como o mobiliário e equipamento, né? Aqui a gente está vivendo um momento que a gente poderia dizer que é uma situação pontual, né? Tá. Então, esse não é a habitualidade do teu trabalho. Eu imagino estar sempre nesse Não, tipo é. de local. E é isso que a avaliação ela vai fazer. Ela vai entender, é ocasional, é habitual, é feito todos os dias, é permanente essa atividade, é permanente esse risco, né? A gente tem isso na rotina do trabalhador ou não. E isso serve tanto para mobiliário e equipamento, quanto para psicossocial cognitivo, quanto para a parte ambiental, como tu falou muito bem aqui, né? Então, essa avaliação ela é necessária para entender isso de fato. E aí, dentro da segurança do trabalho, a gente tem 2 termos que eles são muito diferentes dentro da segurança do trabalho e na rotina a gente trata eles como iguais, que é o perigo e o risco. Então, na segurança do trabalho, a gente fala que aqui eu tenho o perigo que é o ruído, tenho o perigo que é o frio, tenho o perigo, talvez, de sobrecarga de trabalho, jornada de Mas aí trabalho tá, mas grande. eu preciso te fazer essa pergunta também Vamos como lá. empresário, empreendedor que eu Vamos sou lá. nos outros negócios. Vamos lá. Então eu não vou contratar mais ninguém. Não, porque, vamos ser sinceros, é só problemas, entende? Não que seja um problema, eu super respeito também, quero na empresa que eu presto serviço ter uma qualidade de trabalho lá dentro, mas é um monte de dificuldade que está aparecendo. Com certeza. E aí que está o ponto-chave. Essa é a diferença entre o perigo e risco. Então, pode ser que eu tenha perigo, mas se eu faço a avaliação e verifico que eu não tenho risco, não existe Mas risco. qual é a diferença do perigo e do risco? O perigo, a gente na segurança do trabalho sempre dá uma metáfora que é o tubarão.
Então, o tubarão, ele é um perigo, ele é um animal perigoso, mas agora para nós aqui ele não é. Então, a gente não está exposto ao risco. Não estamos. Sim, porque nós não estamos no mar. Não estamos lá. Mas se a gente vai nadar lá no mar em Recife, ele pode ser um risco se a gente estiver nadando do lado dele. E é basicamente essa a diferença que a gente faz nas avaliações. A gente verifica, existe o risco do ruído aqui, mas eu, como engenheiro de segurança do trabalho, vou fazer uma avaliação. É ocasional, não é necessário fazer uma quantificação desse risco. Tá. Ou sim, ele acontece todos os dias, toda a tua rotina é sempre dessa forma. Então a gente vai avaliar, colocar um dosímetro aqui próximo ao ouvido e vamos verificar então se ele ultrapassa os limites que são permitidos. Porque, assim, tem ruído em qualquer trabalho em algum momento. O cara falando muito alto já é um ruído, né? Exato. E para a mesma classificação, a gente pensa no psicossocial, que agora estão falando muito. Me diz que trabalho que não tem estresse. Teu trabalho não tem estresse, Arthur? Todo. Eu vou te falar que o meu tem até demais. Então, é basicamente isso que a avaliação ela vai fazer. Ela vai te dar um diagnóstico de que existe um estresse fora do normal. Ou não. É normal da atividade, tá tudo certo. Ou eu tenho um funcionário que tem problemas externos ao trabalho, ele tem as condições dele, e é esse o discernimento que o ergonomista vai fazer. Porque ele não pode trazer o problema de fora. Por exemplo, eu tenho um problema na coluna que não é do meu trabalho agora. Como é que eu faço a diferenciação? Porque, por exemplo, lá na hora, não, foi ali, mas foi realmente? E é justamente para isso que essa documentação serve. Se eu tenho uma análise que eu verifiquei que não, eu tenho o posto de trabalho adequado, eu tenho as condições adequadas, eu tenho tudo conforme o que seria o mais, não existe correto, mas existe o mais adequado, mais confortável possível, e eu tenho um funcionário que venha ter alguma lesão, Sim. Não tem a ver com o trabalho. E é essa documentação que vai me fazer essa separação. É essa documentação que vai me dizer, não, esse risco ele não está vindo daqui. Ele está vindo porque o funcionário faz algum trabalho externo, né? Faz um bico em algum outro lugar, né? Sim. Então, existe. Todo mundo tem vida fora do trabalho. E tá tudo bem. E tem que ter. E tem que ter. Só que o empresário, ele precisa também saber como se defender sobre essa variedade de situações que acontecem. Um exemplo que eu dou é esses dedinhos aqui, ó. Esse buraco aqui não veio do meu trabalho, né? É porque eu seguro meu celular assim. E aí ficou marcado. Ao longo do tempo eu fui fazendo essa marca. Mas eu uso o meu celular não só para o trabalho. Entendi. A mesma coisa o computador. Antigamente o computador a gente só tinha em estações de trabalho, né? Só utilizava dentro de escritórios. Porque era um computador, era diferente. Hoje nós temos um notebook que vai contigo a qualquer lugar. Exatamente. Então hoje eu tenho uma infinidade de questões. Eu tenho computador em casa, eu tenho celular em casa, eu sigo trabalhando de casa, eu sigo trabalhando no trabalho. Eu tô vendo coisa pessoal no trabalho, eu tô vendo coisa pessoal fora. Então como que a empresa se defende disso? Agora a Ana disse que ela fez esse buraco aqui, que ela tá com um problema no dedo, que ela fez uma lesão por causa do trabalho. Como que a empresa vai se defender disso, né? A gente tá numa era que vai acrescentando coisas cada vez mais ao trabalhador. E essa norma vem então para defender também o empresário. Com certeza. Para equiparar as coisas, né? Exato. Da onde... E eu até trouxe um dado aqui, que eu não sou muito boa de decorar números, tá? Então eu tive que anotar. O ano passado a gente teve 472 mil afastamentos por motivo de saúde mental no INSS. Nossa. Imagina que essa quantidade de trabalhadores estavam parados, não estavam dando lucro para sua empresa, porque a gente entende que um trabalhador parado, ele é um prejuízo. Logicamente. Né? E aí falando... E é uma realidade, entenda como quiser. Exato. E aí falando para os empresários, como que eu me defendo de que essa situação não era comigo e ao mesmo tempo que formas eu tenho para prevenir que isso pare de acontecer na minha empresa ou que aconteça menos, né? Então, essa análise ergonômica, ela dá isso também. Ela não dá só o diagnóstico do que está errado, ela dá um plano de ação, de ações que podem ser implementadas, coisas básicas. A Ana, ela trabalha sentada o dia inteiro, né? Então, o que eu posso fazer para que a Ana não tenha dor na lombar no final do dia? Eu posso dizer para ela que ela tem que levantar pelo menos a cada 2 horas, uns 10 minutinhos, vai tomar água, né? Vai fazer uma pausa decente, dá uma caminhada, né? Aí, né? Toma um café, acorda, porque a Ana vai ser mais produtiva se ela fizer essas ações. Então, esse documento, ele
Os empresários não gostam, porque é obrigatório, né? E essa palavra Sim. eu sempre Mas trago. e acaba gerando mais um custo para a empresa, né? Com certeza. Mas, ao mesmo tempo, se eu sei o que está dando errado na minha empresa e por que ela está sendo menos produtiva, eu tenho lucro, porque eu sei como agir. É a Sim. mesma coisa que eu fazer eu vou no médico e ele só me dá um remédio, ele não diz o que eu tenho. É o que estão fazendo por aí. Ah, agora entrou o psicossocial, contrata um psicólogo. Mas e se meu problema é imobiliário? Entendi. Né? Eu tenho 5 áreas dentro da ergonomia. Legal. Se eu não tenho uma análise correta de qual é o meu problema, eu posso estar tirando para tudo que é lado e não resolvendo o problema. Sim, daí no fim das contas, tu só tá postergando mais um problema. O problema é, se é um problema, ele já tem solução. Começa por aí, Exato. Certo? E se não tem solução, resolvido está. Exatamente. Então nós estamos postergando o problema. Perfeito. É exatamente isso. Então esse diagnóstico, na verdade, ele pode ser custoso, né? Claro. Porque é uma atividade técnica que é muito detalhada e muito séria. Mas ela vai trazer um benefício para o empresário, vai trazer um benefício que vai gerar lucro, sendo a pequeno, médio ou longo prazo. Sim, mas vai gerar lucro, não traz onerações maiores à empresa. Não. E é por isso que eu tenho essa relação boa aqui com o pessoal da Uptime, né? Estamos aqui com os imobiliários deles. Marcos é um gentleman, gente fina, toda a equipe, né? Sensacionais. Mas é por causa disso também. O mobiliário, o equipamento, ele é uma das formas de que tu pode trazer para tua empresa condições mais saudáveis, mais confortáveis, e isso também tem um impacto muito grande na produtividade. Porque imagina se a gente estivesse fazendo essa gravação aqui agora o tempo inteiro de pé. A gente já tá louco pra acabar. Eu não quero mais aguento falar. mais. Eu só quero que termine. E isso acontece no trabalho também. Imagina tu ter toda a tua equipe querendo só ver a hora de bater o ponto pra ir embora. É real. Então, assim, E tem, né? Com certeza. E tem bastante. O pessoal não aguenta mais. Se sente desconfortável. Por exemplo, eu sou um cara que eu sou muito agitado, hiperativo. Eu não consigo ficar muito tempo no mesmo lugar. Então eu preciso ter a movimentação. Se eu ficar travado, vai ser ruim. E se tu tivesse travado num posto de trabalho que fosse ruim, pior ainda. Exato. Mas como é da Office Time, é muito bom. Ana, Exato. Muito legal falar contigo, muito obrigado mesmo. Aqui é um papo rápido, né? Porque a gente tem bastante coisa para fazer. Mas eu queria que brevemente tu desse alguma dica assim, importante, né? Para aquela empresa, aquele empresário que está na dúvida assim, do que fazer, como ele procura o seu direito. Eu quero que tu olhe bem aqui, que é muito importante. Certo. Então, eu também sou empresária e eu entendo a dor dos empresários, né? Mas o meu conselho é para que nesse momento que está tendo essa nova documentação que está sendo exigida agora, é que procurem profissionais qualificados que saibam o que estão fazendo para que entreguem de fato um documento que vai ser valoroso para a empresa, que vai de fato ter não só ali um diagnóstico do que está atrasando essa produtividade, mas que também vai ter um plano de ação que vai ser adequado para aquele setor, para aquela empresa, para as condições daquela empresa, para que ela possa aí ter mais lucro também. Não é só um documento que vai gerar mais conforto e saúde para o trabalhador. É um documento que também vai trazer mais lucro e produtividade para a empresa, tá bom? Olha aí, fica então a dica para você. Conheça mais da Ana, muito obrigado mesmo. Mas a Office Time continue com a gente aqui na Jovem Pan.